Você já parou para pensar que, às vezes, Deus nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando parece o lugar errado? Que algumas portas não se abrem por acaso e que certos encontros não são coincidências, mas parte de um plano maior? Esta é a história de uma mulher que descobriu, no momento mais improvável da vida, que Deus nunca erra no lugar onde nos coloca. Era um tempo de impérios, reinos vastos e reis poderosos. O trono da Pérsia, o maior império da terra, pertencia a Assuero, conhecido por sua riqueza e domínio. Seu palácio em Suzã era deslumbrante. Mármores brancos, colunas douradas, jardins com fontes e vinhos que nunca faltavam. Por meses, o rei festejava com seus príncipes e oficiais. Banquetes intermináveis, música, luxo e risos ecoavam pelos corredores. Mas, em meio à grandiosidade, um único ato mudaria tudo. Durante uma das festas, o rei, embriagado pela vaidade e pelo vinho, mandou chamar a rainha Vasti, conhecida por sua beleza incomparável. Ele queria exibi-la diante de todos, não como rainha, mas como troféu. Mas Vasti, corajosa e digna, recusou-se a se apresentar. A recusa de uma mulher em um mundo governado por homens foi vista como ofensa. Os conselheiros sussurraram: se a rainha desobedece, o que impediria outras mulheres de fazer o mesmo? E assim, em um gesto impulsivo, Assuero a destituiu do trono. O palácio perdeu sua rainha, e uma busca começou, a busca pela nova esposa do rei. Mensageiros foram enviados a todas as províncias, levando a ordem de reunir as jovens mais belas do reino. Entre elas estava uma moça chamada Esther, uma jovem judia, órfã desde criança, criada por seu primo Mardoqueu, um homem justo e temente a Deus. Esther não tinha poder, riqueza ou influência. Tinha apenas um coração puro, uma fé silenciosa e uma beleza que vinha de dentro. Quando chegou ao palácio, ficou cercada por perfumes raros, sedas finas e regras rígidas. As outras moças competiam entre si. Buscavam adornos, joias, favores, mas Esther se destacou não pela aparência, e sim pela simplicidade. Ela ouvia mais do que falava, ajudava as servas, tinha gratidão no olhar e gentileza nas palavras. O responsável pelas jovens, Hegai, logo notou algo diferente nela. Ele a favoreceu, deu-lhe o melhor lugar nos aposentos e os melhores cosméticos. Mas por conselho de Mardoqueu, Esther guardou segredo sobre sua origem. Ninguém sabia que ela era judia. Meses se passaram, até o dia em que Esther foi levada diante do rei. O salão do trono era imponente, colunas altas, tochas acesas, e o olhar do rei esperando mais uma candidata. Mas quando Esther entrou, o tempo pareceu parar. Havia algo nela que nenhuma outra tinha. Não era a coroa, nem a seda, nem o ouro, era a presença de Deus. E Assuero, ao vê-la, sentiu paz. Colocou sobre sua cabeça a coroa real e a proclamou Rainha da Pérsia. Parece o final feliz, mas era apenas o começo. Enquanto Esther se adaptava à vida real, um homem chamado Hamã crescia em poder. Ambicioso, frio e orgulhoso, tornou-se o segundo mais poderoso do império. O rei ordenou que todos se curvassem diante dele, e todos o fizeram, exceto Mardoqueu. Ele se recusou a dobrar os joelhos diante de qualquer homem. Amã ficou furioso. Sua fúria não se limitou a um homem. Queria destruir todo o povo judeu. Ele foi até o rei com palavras astutas. Existe um povo espalhado por teu reino, que segue leis diferentes e desobedece às tuas ordens. Não é do interesse do rei tolerá-los. E Assuero, sem perceber a armadilha, entregou-lhe o anel real, o símbolo do poder. Amã sorriu. Mandou selar o decreto. Em um dia marcado, todo judeu seria morto. O caos se espalhou.
Cartas foram enviadas a todas as províncias. Mães choraram, homens rasgaram suas roupas. E Mardoqueu vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e chorou às portas do palácio. Ester ouviu os rumores e mandou mensageiros para saber o que estava acontecendo. Foi quando recebeu a mensagem de Mardoqueu, e junto dela o peso do destino de um povo inteiro. Ester, dizia a carta, não pense que por estar no palácio você escapará. Se você se calar agora, livramento e socorro virão de outro lugar. Mas quem sabe se não foi para este tempo que Deus te colocou como rainha. Ester sentiu o coração acelerar. Ir ao rei sem ser chamada era um crime. A pena era a morte. Mesmo a rainha só poderia se aproximar se o rei estendesse o cetro. O medo era real, mas o chamado de Deus era maior. Vá, reúna todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim. Nem comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois irei até o rei. Mesmo que isso custe a minha vida, e se eu perecer, pereci. Durante 3 dias, o povo jejuou. Enquanto os homens dormiam, o céu se movia. O palácio brilhava, mas Deus preparava o invisível. No 3º dia, Ester se vestiu com as roupas reais. Respirou fundo, caminhou pelo corredor do trono. O som das sandálias ecoava no chão de mármore. A cada passo, ela repetia em silêncio: Senhor, vai comigo. Os guardas olharam com espanto. O rei, no trono, ergueu o olhar. Por um segundo o mundo parou, mas então ele estendeu o cetro. Ester se aproximou, tocou sua ponta e o impossível aconteceu. O que deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Mesmo que seja metade do meu reino, te darei. Ester não revelou tudo de imediato. Com sabedoria divina, o convidou para um banquete, junto com Amã. No primeiro banquete, o rei insistiu em saber seu pedido, mas ela adiou. Venha amanhã, majestade, para outro banquete, então direi o meu pedido. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Mandou trazer o livro das crônicas, e lá descobriu algo esquecido. Mardoqueu havia salvado sua vida tempos atrás, denunciando uma conspiração. O rei quis honrá-lo. Perguntou a Hamã: o que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar? Convencido de que o rei falava dele, Hamã descreveu a mais grandiosa homenagem possível: vestes reais, o cavalo do rei, uma coroa e um desfile público. Excelente! Faça isso para Mardoqueu, o judeu. O orgulho de Amã virou vergonha. Ele conduziu seu inimigo pelas ruas, proclamando sua honra. E naquela noite, seu destino foi selado. No segundo banquete, Ester finalmente revelou tudo. Ó rei, se encontrei favor diante de ti, salva a minha vida e a do meu povo. Fomos vendidos para sermos destruídos. O inimigo e adversário é este homem, Amã. O salão ficou em silêncio. O rei se levantou furioso. Amã, desesperado, caiu aos pés de Ester, implorando por misericórdia. Mas quando o rei voltou e o viu, ordenou que seja enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. O inimigo foi derrotado e o povo de Deus foi salvo. A história de Ester não é apenas sobre uma rainha. É sobre um chamado. É sobre confiar em Deus quando o medo grita mais alto. Ester não foi escolhida por acaso. Foi colocada ali por propósito. Talvez você também esteja em um palácio. Um lugar onde não entende por que está, enfrentando pressões, medos e decisões que parecem maiores do que você. Mas Deus sussurra: você está exatamente onde eu quero que esteja. Quando o medo bater, lembre-se de Ester. Coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo com medo. Fé não é enxergar o caminho, é caminhar confiando que Deus já está lá na frente. E quem sabe, talvez você também tenha sido chamado para este tempo, para mudar o destino de alguém, para ser resposta onde só havia silêncio. Se essa história falou ao seu coração,
Curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Crer Mais. Ative o sininho e caminhe conosco em fé. Aqui, cada história é uma semente, e talvez a de hoje tenha sido plantada exatamente no seu coração.